Podcast Conversando e Cozinhando com Geraldão. Um bate-papo diferente com gente que é da gente. Aquele papo descontraído com muita conversa, culinária, bom humor, atualidades e temas importantes dos nossos bairros, cidade e região. Conversando e Cozinhando com o Geraldão, um podcast diferente, todas as quartas às 21 horas na TV Mon HD. Oh, meu querido! Boa noite, meu querido! Olha só, nós aqui realizando um sonho. E hoje, para mim, é mais um momento especial porque, como eu escrevi aqui no meu rascunho, é uma das pessoas que eu me apaixonei. É um cara que eu convivi já faz algum tempo e tenho aprendido muito com ele. Então por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui até o Conversando com o Geraldão, para que ele possa, para que aliás nós possamos conhecer melhor esse cara. Ele tem uma frase que eu aprendi que é: que loucura! Tá aqui comigo meu amigo, meu parceiro, né? Vou chamar de Juarez, mas ele é um dos nossos vereadores. Juarez, boa noite, querido. Para mim é uma alegria estar aqui conversando contigo nesse momento especial, porque tudo para mim aqui é novo, né? A gente tem esse tipo um dom de poder conversar, de poder ser alegre, de poder estar entre as pessoas, mas quando chega um momento assim mais oficial, né, da dor na barriga. E a dor na barriga é positivo, porque é o que a gente gosta de fazer, de conversar, de estar sorrindo com as pessoas. E eu quero te dar mais uma vez boa noite e para que tu possa explicar para essa comunidade que vai nos assistir quem é o Juarez, onde é que tudo começou e como é que tu conseguiu, cara, já ser segunda vez vereador. 2 mandatos, né? Um mandato ilibado, como eu sei, um mandato razoável, um mandato qualificado, eu te acompanhei desde o começo. Então fica à vontade. A todos os ouvintes do Conversando com o Geraldão aí querem saber quem é o vereador Juarez. Olá. Boa noite, boa noite. Geraldão, é uma alegria também poder estar aqui. Tudo que tu falou é recíproco, né? A gente tem uma admiração muito grande pelo teu trabalho, por esta pessoa que tu é. Obrigado, vereador. Pessoa que não mede esforço para ajudar o próximo. E aí nessa questão se identificamos muito bem, né? E muito então, bem. Boa noite também às pessoas que estão assistindo. Sei que muitas pessoas estão assistindo nessa hora aí e transmitir aí então um abraço para todos eles, né? Para ti, Fernando, é uma alegria poder estar junto aqui. E tu que já conhece um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, falou como já está no segundo mandato e tal. Eu acho que tudo é uma consequência de um trabalho. Sim. Né? Política, eu vejo a política ela sendo uma ferramenta, uma forma de poder ajudar o próximo, de poder estar próximo da comunidade e fazer, intermediar aí entre a comunidade e o executivo, que é quem executa, né, todo o trabalho aí dentro do município. Na verdade, a comunidade muitas vezes não consegue compreender, né? A comunidade acha muitas vezes que o vereador tem a obrigação de fazer. Né? E nessa questão, até porque é um programa bem descontraído, vamos colocar as questões. Às vezes tem vereadores que transmitem para as pessoas que é ele que resolve tudo, ele que faz, e não é assim, né? E a gente sabe que tem. E não é assim. Não é assim. Então, vamos começar um pouquinho, trazer a minha história e a mesma pergunta. Porque o que eu sei é lá de Pesqueira que começa tudo, né? Isso, lá se iniciou no interior, lá, né? Então, a mesma pergunta que o pessoal da TV, né, me fez no primeiro dia que eu me elegi, perguntando assim: Juarez, da onde tu apareceu? Né? Porque politicamente ninguém me conhecia, nunca. Basta que eu nunca tinha feito campanha para ninguém e nem para mim. Né? Então, tu vir do anonimato e de repente se eleger é bastante difícil. Sim. Mas é o reconhecimento de um trabalho que a gente já fazia há muitos anos, antes mesmo de ser político.
Eu vejo às vezes algumas pessoas que se frustram, um exemplo, na questão da política, porque às vezes concorre 2, 3 vezes, um exemplo até, não tendo êxito, às vezes é porque querem fazer alguma coisa na época da política só. Né? E aí as famosas promessas eleitorais. E aí as pessoas começam a ouvir aquelas promessas e ver o seguinte, para trás. Sim. Eu sempre peço para as pessoas, quando for analisar um candidato, né, porque é muito difícil, em meio a 100 e poucos candidatos a vereadores aqui em Montenegro, tu escolher a pessoa que pode te representar. O que eu sempre digo? Olhem para a vida para trás. Como é que essa pessoa é? Sim. Porque na hora da política tu promete, tem gente que promete tudo que é coisa. Mas o que ela fez no longo da vida dela, né? Então, se condiz com aquilo que ele está prometendo. Sim. Fica mais fácil da pessoa que está nos assistindo aí e ouvindo esse nosso bate-papo aqui, poder analisar entre um candidato e outro, né? Tu buscando a vida para trás, buscando aquilo que a pessoa já fez, como é que a pessoa é no dia a dia, porque se com um pouco, às vezes, não consegue administrar, não consegue ajudar as pessoas, quando estiver num local público, onde tem tantas formas de poder ajudar as pessoas, a pessoa também não vai ajudar. Né? Então vamos... Sim, eu convivi contigo, Juarez, só para nós fazer essa pauta da questão da política e voltar para a tua vida pessoal. Eu convivi contigo lá há muito tempo na Câmara de Vereadores, lá, né? E eu via que muitas pessoas te procuravam. Sim. Inclusive muitas pessoas desse mundo evangélico no qual a gente participa, né? E então, assim, justamente isso, como é que tu, Juarez, chegou nesse patamar de ser hoje um dos representantes do mundo evangélico na cidade? Queira ou não queira, tu é o vereador que representa todas essas classes, né? E ainda mais pela lei específica que tu tem em relação à Semana Gospel. Então, assim, ó, como é que tu saiu lá do interior, né, e se tornou hoje esse líder, esse cara que representa esse mundo de gente que tem na cidade? Isto que as pessoas não entendem, às vezes perguntam, mas como, né? Como isso? Né? E graças a Deus já estamos no 2º mandato aí, fazendo um trabalho e procurando, né, dentro de todas as áreas, atuar e fazer tudo para que as pessoas possam estar, por exemplo, recebendo aquilo que tem direito. E às vezes as pessoas não sabem. Então a gente, como já está dentro deste processo, conhecendo leis, conhecendo tudo e tal, consegue chegar até as pessoas. Vamos iniciar então na minha vida lá no início e depois nós vamos chegar nessa parte que tu perguntaste agora, como ser hoje um representante aí de toda a nossa comunidade, né? Mas também do mundo evangélico aí, que é o qual a gente trabalha e desde criança somos evangélicos. Nessa questão, Fernando, também às vezes a gente vê candidatos que na hora da eleição vão para as igrejas, vão e fazem todo, que parece que se converteram, né? Mas é na época da política. Sim. A gente tem uma história desde os 2 anos de idade, né, quando a minha mãe e meu pai vieram para a igreja, e a gente desde então nunca saiu. Família cristã desde 2 anos. O meu pai e a minha mãe não eram evangélicos, mas com os 2 anos de idade que eu tinha, eles aceitaram e foram então frequentar a igreja Assembleia de Deus, que até hoje a gente pertence. No mesmo local, na Germano? Na realidade, a gente, como é que funciona a Igreja Assembleia de Deus em todas as cidades, todos os municípios e tal, é a mesma linha, né? Tem uma sede que é aqui na Rua Barbosa, que é uma sede, né, onde o pastor geral fica, e em cada localidade, em cada bairro tem uma igreja evangélica, né, da Assembleia de Deus, aonde fica um encarregado lá, onde eu já fui encarregado de congregação, atendendo aquela comunidade daí, mas se reportando à sede. Então, iniciando lá a minha vida, por exemplo, assim, nasci aqui em Montenegro, né? Com os 2 anos de idade, 1 ano de idade que eu estava aqui em Montenegro, o meu pai faleceu, tá? Muitas pessoas não sabem disso, e a minha mãe ficou viúva.
né? Comigo e com o meu irmão mais velho. E aí quando eu estava com 2 anos de idade, ela foi para o interior, no caso, que foi lá para o Pesqueiro, aonde então ela acabou conhecendo uma outra pessoa, que é o meu padrasto e que eu conheço ele como pai, amei como pai, porque o meu pai, Sim. mesmo eu nem o conheci, né? Então, lá no Pesqueiro começa... Não conheceu por causa da idade. Por causa da idade, né? Que eu estava aí com 1 ano de idade quando ele faleceu, então eu não tenho lembrança dele como pai, né? Vi fotos e tudo e tal, conheço por fotos, mas amar como pai foi meu padrasto, que foi muito mais do que um pai, aonde ensinou nós tudo que somos hoje, né? E também criou depois mais um casal, e criou os 4 como se fossem filhos iguais. Isso é muito difícil de acontecer, né? Normalmente tem essa diferença e lá não teve isso, né? Então lá a gente iniciou essa nossa vida assim, lá no interior, aonde a gente ficou no Pesqueiro ali até os 7 anos e depois para Vendinha, aonde daí eu saí de lá já quando eu fui casado. E lá na Vendinha, então, a gente, na época da juventude e tal, a gente morou, né, até os 20 anos lá na Vendinha. Eu acho que o tempo já está curto aí, né? Mas fica à vontade. Tá. A intenção do Conversando e Cozinhando com o Geraldão é isso. Eu quero transmitir para as pessoas a emoção, eu quero transmitir para as pessoas, vereador, a história. Sim. Eu quero que através desse programa as pessoas conheça realmente quem são as pessoas que a gente vai trazer aqui. Hoje, por exemplo, a oportunidade de estar tu falando coisas pessoais, né? Mostrar para a tua comunidade, para todas as pessoas quem é o Juarez, isso é muito gratificante, né? Então, assim, daqui um pouco, depois do intervalo, tem umas brincadeirinhas também que eles vão fazer, o sorteio que vai pagar um mico, né? Que aqui, ó, sempre tem, ó, momento mico. O Geraldão vai fazer o momento mico. Estamos né? à disposição. Então, mas vamos continuar. Tem mais histórias políticas também. Daqui a pouco, o senhor aproveitar esse espaço também, a gente vai depois tocar num assunto chato, né? Sim. Que algumas pessoas se aproveitaram aí da história do Pix, né? Que eu sei e tenho certeza de que o senhor é uma pessoa séria. Mas antes disso, né? Antes de a gente terminar, voltar para o intervalo, a gente ainda pode conversar um pouquinho, vereador, porque eu conheço as pessoas que te rodeiam. Me fala um pouco lá como é que tu conheceu a Janete, como é que chegou na Janete. Isso aí, então... Quem é que chegou, quem manda lá é a Janete. Com certeza. Não, aí, Geraldão, eu com 7 anos fui para Vendinha e a gente foi cuidar de uma chácara lá, né, tirar leite. Então a gente trabalhou, a minha infância foi bastante trabalhosa, mas valeu a pena para ensinar a ser a pessoa que a gente é hoje. E lá no interior a gente tirava leite, então damos de leite, 200 litros de leite todos os dias à mão, não tinha luz elétrica, né? E foi assim que a gente se criou, né? Levantando 4 horas da manhã para tirar leite, depois às 7 horas indo para a escola, andando 9 quilômetros a pé para ir para a escola, né? Naquela época não tinha transporte como tem hoje, né? Hoje mesmo no interior tem transporte público, que o município fornece para transportar as crianças. Naquela época não existia isso. E a gente trabalhava então, tirava leite, trabalhava na roça, plantando. E aí, quando eu estava já com 19 anos, eu conheci a Janete. Chega a Janete. Janete também era do interior, mas veio para a cidade, menina lá de 12 anos, ela veio para a cidade, eu conheci ela aqui na cidade. Trabalhava na Pompeia naquela época. Meu Deus do céu. Eu conheci ela e ela me mudou um pouco, né? Não tem que a gente não mude. E aí a gente então iniciou, aí eu casei, né? E a gente veio morar na Germanoé. Comprei uma casinha lá de 2 peças, né? E ali a gente veio, não tinha piso, não tinha nada. Assim que a gente começou a vida, né, a trabalhar. Com a 5ª série só, com a 5ª série lá fora que a gente tinha estudado, o pai não tinha condições de pagar transporte, ônibus e tal, para a gente vir para a cidade, para poder
além da quinta série, que é o que nós tínhamos lá fora. Então, aí eu chego aqui na cidade, diferente lá de fora, porque lá fora, se o cara é trabalhador, não importa se tu tem muito estudo ou não, mas aqui tu precisa ter, né? Aí comecei a estudar de noite, fui tirar o primeiro grau, fui pro Senai fazer curso de torneiro mecânico, né? Trabalhei um tempo de torneiro mecânico e passei a encarregado da usinagem onde a gente trabalhava. Uma da intenção do conversador do Geraldão é isso, é saber realmente como a pessoa chegou onde chegou, né, vereador? Né? E aí eu lembro que quando eu cheguei no Senai, para tirar o primeiro curso que eu tirei de mecânica geral lá, eu precisava ter a 8ª série, e eu não tinha ainda a 8ª série, né? E aí eu disse, olha, mas faz uma prova, faz alguma coisa e tal, contei a minha história e tal, sensibilizaram e me deixaram fazer o curso. Fiz o curso, consegui passar, consegui me formar, né? E ali foi indo, né? Depois passei já nessa firma encarregado de usinagem, trabalhei por um período, e aí já estava com o primeiro grau já nessa época completa. Ganhei a oportunidade de ser supervisor de toda a fábrica, assumi de supervisor, trabalhei por 10 anos e meio nessa empresa, recebi uma proposta para ir trabalhar na BECO, lá, de supervisor de elétrica e de manutenção mecânica. Sim. Assumi lá, fui trabalhar, nessa época sempre estudando de noite, consegui tirar o 2º grau, né? Aí eu já estava com o 2º grau completo já. Recebi uma proposta aqui na C3E, onde eu aceitei. Ali conheci o senhor ali. E trabalhei 14 anos ali como supervisor. Ali conheci o senhor. Ali daí eu pude também, nesse período, tirar o curso de eletrotécnico, no qual sou formado eletrotécnico há bastante anos. E aí veio a nossa vida, né? Trabalhamos sempre com pessoas. Sim. Né? E paralelo ao trabalho secular, trabalhando na igreja, né? Passei também por todos, hoje eu sou... A igreja, na verdade, a igreja é o seu alicerce. A igreja, alicerce familiar, alicerce político, com certeza. É um alicerce de vida, né? Ali comecei, daí no caso, aí recebi a grata, o prazer, um exemplo de ser consagrado a diácono primeiro, depois a presbítero, depois a evangelista, o qual eu sou evangelista. Daqui um dia, pastor. Estamos aí na dependência de Deus, então seja o que Deus quiser. Né? Muitas pessoas já me chamam de pastor, justamente porque a gente pastoreou a igreja há muito tempo, mesmo não tendo o título de pastor, né? Dentro dessa modalidade que eu te falei. Encarregado nas congregações, fui encarregado na Germano Henrique por um bom tempo, onde a gente sempre trabalhou com pessoas, assim, né? E dentro deste contexto, a gente trabalhando também muito sempre na área social, né? Junto com a responsabilidade de dirigir congregações. Vamos fazer o seguinte, a gente volta já conversando com o Geraldão, com o vereador Juarez. Voltamos daqui um minutinho. Podcast Conversando e Cozinhando com Geraldão. Um bate-papo diferente com gente que é da gente. Aquele papo descontraído com muita conversa, culinária, bom humor, atualidades e temas importantes dos nossos bairros, cidade e região. Conversando e Cozinhando com o Geraldão, um podcast diferente. Todas as quartas, às 21 horas, na TV Mon HD. Oh, meu querido! Podcast Conversando e Cozinhando com Geraldão. Um bate-papo diferente com gente que é da gente. Aquele papo descontraído com muita conversa, culinária, bom humor, atualidades e temas importantes dos nossos bairros, cidade e região.
Conversando e Cozinhando com o Geraldão, um podcast diferente. Todas as quartas, às 21 horas, na TV Mon HD. Ô, meu querido! De volta aí, meu querido. Estamos aqui de volta com o nosso vereador Juarez, que inclusive, já nos contou um pouco da sua história, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, não conhecem a história de uma pessoa. E essa é a intenção do programa, é conhecer a fundo, né? Todas as pessoas que eu trazer aqui, nós vamos conhecer desde a infância, as suas questões pessoais, os seus sonhos, as suas realizações. E hoje não vai ser diferente, né, vereador? Então o vereador já contou pra gente um pouco de como começou todo, como é que se tornou esse grande líder hoje da comunidade evangélica, da Germano Wenck, e também um cara que tem abertura assim, em todos os segmentos, né? Eu já, como disse, eu já convivi com o Juarez, eu sei o quanto esse cara é bem querido na comunidade. Mas, vereador, antes do senhor encerrar ali, o senhor sabe, né? Sempre tem as pedras no calçado, né? Sempre tem. E um tempo atrás a gente ficou debatendo, discutindo algumas situações políticas aí, em relação ao seu mandato, em relação a algumas dúvidas que surgiu aí por causa de uma situação. O senhor conta para nós um pouquinho da sua história, como o senhor chegou agora, né? E depois nós vamos tocar nesses assuntos aí. Perfeito. Então, Fernanda, respondendo essa pergunta tua, como eu cheguei na política, e de muitas pessoas que já me perguntaram, lá na TV, que eu te falei, a primeira vez que eu fui na TV eleito, de madrugada, depois que saiu o primeiro resultado da primeira eleição, perguntando de onde eu saí e como cheguei lá na política, né? Então, eu estava, antes do intervalo, nós estávamos falando justamente nessa parte da igreja, onde eu trabalhei por muito tempo de encarregados, de congregações, passei por todas as fases, líder da juventude, professor de escola dominical, encarregado assim de famílias, trabalhando com famílias, no caso. A outra questão, por eu ser músico também, fui muito tempo líder. É músico, vereador? Sim, muito tempo líder da música. Nós tínhamos um grupo de louvor que a gente cantava em todas as congregações. Mas tu aprendeu na igreja? Na igreja. Sem aula ou foi dom? Foi aula. Claro que tudo tem dom também, porque o meu irmão, por exemplo, tentou que nem eu e nunca conseguiu aprender, né? O senhor sempre que ensinou um rapaz chamado Gabriel. Mas ensinou, eu acho que ele não aprendeu. Não, acho que ele aprendeu mais que eu agora. Ele aprendeu mais que eu. Então tá bom. Muitos jovens, né? O núcleo de jovens que tinha naquela época ali, a gente ensinou, todos eles começaram comigo. Mas ensinou o Gabriel? Todos eles começaram comigo. Tu aprendeu, então, Gabriel? Não sei. Então assim, então a gente sempre trabalhou com liderança, né? Em todas as áreas. Graças a Deus sempre a gente nos levou para esse lado, assim. E nessa época, trabalhando então na igreja, eu fui 22 anos, antes de ser político, 22 anos, eu trabalhei numa entidade, uma sociedade que nós temos dentro da igreja, que é a Sobadem. Conheço. Aonde eu fui responsável por esse projeto há muitos anos. Outros anos foram outros e eu ajudei só dentro da comissão, fazendo assistência com as pessoas, né? Com alimentação, com remédios, com todo esse processo. E nessa época sempre as pessoas me cobravam para me ser vereador, poder fazer um trabalho maior do que a gente fazia a nível da igreja, fazer a nível do município, todo um trabalho, né, social também, junto com as comunidades. E eu dizia de jeito nenhum, não queria de jeito nenhum. E eu tive, Fernando, assim, falando um pouquinho dessa questão religiosa, que cada um tem a sua, eu sempre fui muito assim, de pedir direção de Deus para todas as coisas que eu fiz na minha vida, né? E essa não foi diferente, tá? Eu comecei daí a orar e pedir a Deus assim, se isso fosse da vontade de Deus, que as coisas acontecessem. Fica à vontade, aqui é para sorrir, aqui é para se emocionar, desculpa a emoção, mas essa é a verdade. Isso então, é a raiz do nosso programa. Então, eu comecei a pedir a Deus assim, uma direção, né? E quem me conhece sabe que eu nunca tinha feito campanha para ninguém,
envio, às vezes, me procurar por eu ter essa influência, por ter essa forma de administrar natural. E eu dizia, mas cara, não quero nem ouvir falar. O meu tio concorreu, porque a minha família nenhum é político, mas um tio meu, que já é falecido, uma vez concorreu. Foi me pedir ele, que era meu tio. Eu disse, não, de jeito nenhum, porque eu não gosto de política. Sim. E nesse contexto das pessoas estarem pedindo e tal, eu comecei a orar e pedir a Deus uma direção. Né? Se isso era da vontade de Deus realmente, a gente está na vontade de Deus para fazer tudo na nossa vida. E aí um dia eu tive um sonho, velho. Eu tive um sonho que eu estava num local assim, e eu estava discursando um pouco diferente de pregação, que é o que a gente também faz, mas eu estava discursando, agradecendo o povo e tal, porque eu tinha concorrido e tinha me elegido. Tá. Aí, naquela noite, Deus mudou meu coração. Eu comecei a enxergar uma oportunidade de estar mais à disposição da comunidade, estar dentro das casas das pessoas, estar vendo os problemas, trazendo as soluções daquilo que a gente pode auxiliar. Eu comecei a enxergar isso e eu notei que Deus havia mudado esse meu coração com relação a isso. E aí eu falei com a Janete, de manhã eu falei com a Janete, se eu concorresse, o teu voto eu tenho, brinquei com ela, né? Se eu tiver pelo menos o da esposa, já é alguma coisa, né? E aí ela disse, claro que sim, mas tu nunca nem quer falar em política. Eu digo, mas aconteceu isso assim e tal. Resumindo, procurei um partido, que foi o PTB. O PTB, na realidade, na época o Percival, ao qual eu tenho uma admiração com relação a isso, muito grande, porque ele foi quem me abraçou daí politicamente, e a gente conseguiu fazer um trabalho junto e se eleger, né, na primeira eleição, tá? Então quando eu fui, tomei essa decisão, eu sabia que era a vontade de Deus naquilo, né? Em alguns cultos foram usadas pessoas para me dar recado dizendo, a gente não te conhece, não sabe se tu é político, o que tu é, mas Deus me mostra que tu vai ser conhecido em todo o município, assim, e assim como um dia foi usado que eu ia receber a chave do município na minha mão, tá? E isso já se cumpriu. Um exemplo, se hoje eu sair da política, isso já cumpriu, porque eu tive por quase uma semana de prefeito nessa cidade, entendeu? Eu lembro disso. E quando eu entrei no gabinete, nesse dia, eu lembrei daquilo que uma pessoa tinha me dito, uma pessoa que eu não conhecia, que tinha dito que eu ia receber na minha mão a chave da cidade. Vereador, vamos aproveitar a tua emoção, né? E eu tenho algumas coisas para te perguntar. Claro. Eu acho que é seu horário. Eu acho assim, ó, hoje, na data de hoje, tu aqui conversando comigo hoje, o que tu já realizou do teu coração? Né? Tu acabou de contar que Deus te deu uma palavra que seria a chave da cidade, né? E isso é uma questão espiritual, uma realização de Deus na tua vida. E a tua questão pessoal, o que tu realizou já hoje? Tu conseguiu olhar para trás assim, puxa, olhar para tua filha, olhar para teu filho, aquele genro lindo que tu tem, que é o Igor, né? Então, assim, o que tu pode dizer para quem está te ouvindo e para mim, o que o Juarez conquistou hoje com toda essa história? Olha, eu vou te resumir assim, ó, eu sou uma pessoa realizada hoje, uma família abençoada, uma família que seguiu os meus ensinamentos, né? Sou prova disso. Então, profissionalmente, também me realizei, me formei a eletrotécnico, hoje faço um trabalho com qualidade nessa área de elétrica, que eu gosto muito. Entrei na política por causa disso, e hoje eu tenho conseguido, Geraldão, assim, ó, cada situação que acontece e que a gente consegue ajudar a resolver é uma realização para mim, né? Quando eu estou lá dentro, às vezes, das casas das pessoas, e as pessoas vêm me contar uma situação e pedir um apoio, em todas as áreas, não é só política, em todas as áreas, a gente poder dar essa palavra, a gente poder aconselhar, a gente poder estar junto e depois
ver que aquilo que a gente aconselhou aconteceu, isso, eu sou uma pessoa realizada, realizada em todas essas partes aí. Um recado é para aquele que escutou e acredita no Juarez, e um recado para aquele que escutou e não acredita no Juarez. Isso aí. O recado, então, para quem acredita, um exemplo, é o seguinte: contei um pouco da minha história e sempre fui uma pessoa muito simples, sem frescura. Hoje as pessoas têm, um vereador, então para mim é a mesma coisa, é uma responsabilidade a mais só, né? Então, o que eu sempre digo, então, para essas pessoas que acreditam em mim, vale a pena ser assim, vale a pena ser pessoa humilde, ser uma pessoa que nunca pensa no mal do outro, porque isto vem de volta para ti. Sim. Eu acredito na lei da semeadura. Aquilo que a gente semear, a gente colhe. Então eu sempre falo, e às vezes falo até lá na câmara, na tribuna, cuidem o que semeia. Porque se semear temporal, tu vai receber temporal. Eu me criei plantando e eu nunca vi a gente plantar melancia e colher aipim. Colhe aquilo que plantou. Essa é a lei da semeadura. Certo? Então, e para aquelas pessoas, por exemplo, assim, que não acreditam, que acham que... o que eu tenho para dizer assim? Ó? Eu amo eles também, e jamais eu vou querer o mal deles. Tá? Mas, conselho para eles, diante disso, que aquilo que semear colhe, cuide o que semeia. Sim. Né? Para que possam colher coisas boas. É isso aí. Tá? Então assim, ó, Fernando, nós poderíamos passar aqui a noite toda falando... Mas tu não vai embora aqui, tu sabe, né? Tu me conhece que eu sou de quebrar protocolo. Mas hoje é bem simplesinho, né, cara? Lá nos 15 anos eu peguei uma coisa e lembrei de ti. Então bota pra nós aqui, vou encerrar o programa com esse miquinho aí, entendeu? Outra coisa, tira teu óculos e bota esse aqui, tá? Mas olha aqui, ó. Rapaz. Esse é o momento mico Mas com esse com o aqui, vereador. eu vou ter que enxergar mais escurinho ainda. Momento mico com o vereador Juarez. Então, ficou bonitinho, né? Estamos vereador, aí, tá? aproveitando essa brincadeira aí, entendeu? Conta pra gente, vereador, o teu sonho, né? Quais são os teus sonhos? E também gostaria de deixar essa mensagem para tua família, né? Que eu respeito muito a família que mora no meu coração, né? Isso não tenha dúvida disso. E para o programa, né? A gente agradece esse primeiro momento de poder apresentar para a comunidade, conversando e cozido com o Geraldão. Tem novidades aí daqui uns dias, né? Isso aí, vereador. Encerra aí com a tua palavra, o teu dom que tem. E antes de nós encerrar, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, né? Mais uma parceria nossa juntos aí. Estamos à disposição sempre, tá? Sempre mesmo. E para qualquer pergunta, aquilo que eu souber eu respondo, aquilo que eu não souber eu vou buscar. Então assim, ó, sonho na minha vida, né? É continuar, Fernando, eu vou dizer assim, ó, continuar fazendo o que eu tenho feito até hoje, tá? O sonho sempre foi de poder ajudar mais as pessoas. Nesta carreira política, que é uma forma que a gente pode estar ajudando as pessoas, o meu sonho é ir gradativamente cada vez mais podendo atingir um nível maior para poder ajudar mais as pessoas. Eu tenho conversado com o prefeito Zanata e ele diz que ele tem esse lema assim, ó, que a política é um facilitador para chegar até ajudar as famílias, né? Então é isso que eu sonho, de poder ir galgando cada vez mais aí posto aonde a gente possa ajudar mais pessoas. Esse é o meu sonho. Tá? Isso aí, vereador. Estou, que nem eu te falei, realizado profissionalmente, realizado com a família. Agradeço imensamente toda a minha família, que são pessoas especiais e que acreditam em mim e que sempre acreditaram e nos ajudam a ser a pessoa que somos. Isso aí. Então, é isto que eu Vereador, gostaria de deixar aí, tá? muito obrigado pela tua presença. Sucesso na tua caminhada. Se Deus quiser. Tu é uma pessoa que eu admiro, que eu amo de paixão, tá? Então, estamos aí à disposição. Obrigado. Tá bom? Meu querido, minha querida, vai ficando por aqui o Conversando com o Geraldão, com a presença hoje especial do nosso vereador Juarez. Um abraço a todos e até a próxima, meu querido!
Podcast Conversando e Cozinhando com Geraldão. Um bate-papo diferente com gente que é da gente. Aquele papo descontraído com muita conversa, culinária, bom humor, atualidades e temas importantes dos nossos bairros, cidade e região. Conversando e Cozinhando com o Geraldão, um podcast diferente. Todas as quartas, às 21 horas, na TV Mon HD. Oh, meu querido!